Vamos conversar sobre a vida. Imagine a sua vida como um livro em preparação. A cada instante, novas palavras são escritas nele. Algumas delas foi você mesmo quem escreveu. Outras foram escritas por seus pais, amigos, circunstâncias. Mas apesar de tantos colaboradores, será sempre o seu livro, a sua história. Talvez você pense que o seu livro não é muito interessante. Aparentemente, é igual ao de outras pessoas comuns vivendo o cotidiano de suas vidas. Mas preste um pouco mais de atenção. Todas elas, em algum momento, buscam o conhecimento de algo além de si, maior que elas mesmas, algo espiritual. Elas buscam a Deus, exatamente como você. E é nesse ponto onde as nossas histórias se cruzam. Há uma coisa que talvez você não saiba sobre o seu livro. Nós estamos nele. Fazemos parte da sua vida e há bastante tempo. Enquanto você buscava esse conhecimento, essa transcendência, nós estávamos lá para ajudá-lo em sua jornada. Há 80 anos, estamos ajudando milhões de pessoas a escrever as suas histórias. Pessoas comuns, vidas extraordinárias. Obrigado por nos incluir no livro da sua vida. CPAD 80 anos. Publicando a verdade, mostrando o caminho, produzindo vida. Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD.
Vamos conversar sobre a vida. Imagine a sua vida como um livro em preparação. A cada instante, novas palavras são escritas nele. Algumas delas foi você mesmo quem escreveu. Outras foram escritas por seus pais, amigos, circunstâncias. Mas apesar de tantos colaboradores, será sempre o seu livro, a sua história. Talvez você pense que o seu livro não é muito interessante. Aparentemente, é igual ao de outras pessoas comuns vivendo o cotidiano de suas vidas. Mas preste um pouco mais de atenção. Todas elas, em algum momento, buscam o conhecimento de algo além de si, maior que elas mesmas, algo espiritual. Elas buscam a Deus, exatamente como você. E é nesse ponto onde as nossas histórias se cruzam. Há uma coisa que talvez você não saiba sobre o seu livro. Nós estamos nele. Fazemos parte da sua vida e há bastante tempo. Enquanto você buscava esse conhecimento, essa transcendência, nós estávamos lá para ajudá-lo em sua jornada. Há 80 anos, estamos ajudando milhões de pessoas a escrever as suas histórias. Pessoas comuns, vidas extraordinárias. Obrigado por nos incluir no livro da sua vida. CPAD 80 anos. Publicando a verdade, mostrando o caminho, produzindo vida. Pai do Senhor, povo de Deus, muito bom dia. Pastor David Prado nesta manhã, dando início às transmissões da TV AD Belém, diretamente do novo Templo das Assembleias de Deus, aqui na rua Dr. Fon 140, esquina com a Radial Leste, na edição de número 74 da EBO. Aonde desde o dia 27 de setembro, dando abertura a esse trabalho, o nosso pastor-presidente já tem nos abençoado e estamos aqui em vários dias de estudo da palavra do Senhor, aonde muitos obreiros, famílias, casamentos estão sendo abençoados. Lógico que por conta desta pandemia, nós tivemos aqui da TV AD Belém, junto ao Ministério do Belém, que se reinventar. Então nós estamos transmitindo toda manhã e toda tarde só online. Você pode reparar que o nosso templo está vazio de pessoas, porém cheio da graça do Senhor. Isso não nos impossibilitou de poder estar aprendendo da palavra. E a TV AD Belém, com muito amor, com muito carinho, na direção dos nossos pastores presidentes e gerência do pastor João Barbosa, estamos trabalhando para levar todo esse estudo dentro da tua casa. E você que está na tua casa pode assistir pelo tablet, pode assistir pelo seu iPhone, pelo computador, até mesmo a sua televisão. Basta você entrar lá no YouTube TV AD Belém ou Facebook TV AD Belém, se inscrever, clicar no sininho e todas as nossas notificações chegarão para você assim que começarmos uma transmissão, tá certo? Hoje nós estamos começando um dia muito especial, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, e nós estamos dando início a essa transmissão para te alegrar e te abençoar. Como se trata de um dia muito especial, melhor maneira é de começar com uma transmissão especial, mas também recebendo um convidado super especial. Você já deve estar vendo aí do meu lado, na sua TV, um amigo, um nobre pastor, ensinador, mestre, a qual o Belém ama muito e as Alagoas também. Eu recebo com muito carinho o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Ele é presidente da convenção Acomadal, que é a igreja, a convenção das Alagoas, da igreja, e também ele é presidente do Conselho de Ética da CGADB. Com muita alegria eu quero cumprimentar o pastor José Orisvaldo, com a paz do Senhor. Muito bom dia, pastor.
Meu querido pastor David, bom dia, paz do Senhor. O prazer é nosso e estar aqui com os irmãos. Que alegria, pastor, poder receber o senhor novamente em São Paulo. Na verdade, é só abrir as portas para a casa do senhor também. Fica à vontade, pastor. Muito obrigado, pastor. O prazer é nosso de estar aqui na nossa igreja amada, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e poder cooperar, ministrando alguma coisa da parte de Deus com esta escola tradicional, que está completando a sua 74ª edição. Isso para nós é uma honra de Deus, é uma graça de Deus em nossas vidas. Amém. Pastor, eu quero desde já agradecer a presença do senhor, quero parabenizar, mas eu queria que o senhor comentasse rapidamente, que eu sei que o senhor vai ministrar uma poderosa palavra, porque a igreja de Alagoas está comemorando 2 datas. A primeira são 105 anos da existência da igreja e os 5 anos que o senhor já está lá presidindo, abençoando um povo. O senhor pode falar um pouquinho para nós, pastor? Meu querido irmão, é uma bênção, são 2 datas históricas, né? Os 105 anos de fundação da nossa igreja, que foi fundada em 1915, primeiro com a visita de Gunnar Wingren, que veio de Belém do Pará fazer uma visita ao estado de Alagoas, numa história muito bela. E em agosto de 2015 chega Otto Nelson, o primeiro missionário que chegou ao Brasil depois de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ele era sueco e Deus o enviou a Alagoas. Então completamos agora 105 anos. E por graça de Deus eu também completei o meu primeiro lustro, né? Os meus primeiros 5 anos. Por graça de Deus, Deus me deu essa honra de estar presidindo o centenário. E 5 anos passaram-se e Deus continua com a sua mão estendida. Nós louvamos a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia para com a igreja em Alagoas. Amém, pastor. Eu quero parabenizar o senhor, a grande e bela igreja de Alagoas, mas eu queria que o senhor, abusando um pouquinho do senhor, fizesse um convite para todo o pessoal, porque hoje à noite, pastor, acontece um culto muito especial e o senhor veio também para esta data memorável. O senhor poderia convidar os nossos telespectadores, pastor? Meus irmãos, é uma honra para mim convidar todos os que estão nos assistindo neste momento para o culto em ação de graças hoje à noite, pelo aniversário do nosso líder, do nosso capitão deste grande barco das Assembleias de Deus no Brasil, apesar de hoje ser o nosso presidente, seu filho, pastor Wellington Júnior, mas pastor Wellington, ele sempre será o nosso grande líder de todos nós. E nós também vimos aqui trazer o abraço das Alagoas, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra, e a quem tributo, tributo. Nós viemos trazer honra e viemos trazer nosso tributo àquele a quem Deus levantou e pôs para capitanear nossa denominação no Brasil durante 30 anos. Amém, pastor. Muito obrigado pela presença do senhor, pelo apoio do senhor. Receba o abraço dos nossos presidentes, que Deus lhe use uma vez mais muito, e mais uma vez é uma alegria estar com o senhor aqui. Amém. Que Deus nos abençoe e conto com as orações dos servos de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora ficar com amanhã de estudos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Fique conosco. Hoje à noite ainda tem o aniversário do nosso pastor presidente. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais. Nosso pastor, derrama da tua graça, Senhor, e dá-lhe saúde, dá-lhe da tua paz, dá-lhe, Senhor, tudo aquilo que o teu servo precisa. Abençoa o teu filho, pastor Wagner Josino, Senhor, que está aqui na direção desse trabalho. Abençoa os demais irmãos que estão aqui, Senhor, dando todo esse suporte, essa logística. Venha nos abençoar nesta manhã. Pedimos do teu favor e da tua misericórdia. Estende o teu olhar para nós. Responda às orações. Cura enfermo. Repreenda, Senhor, todo mal, toda enfermidade. Nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos aqui presentes podem tomar assento, por gentileza. Eu vou convidar o pastor Joel, que estará louvando ao Senhor com o cântico número 409 de nossa harpa cristã. Nós vamos juntos louvar e adorar o nome do Senhor. Pastor, pastor Edinho. O senhor está bem, pastor? Como é que está? Hino de número 409, acompanhado com playback de nossa CPAD.
esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, irá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos nos colocar de pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Vou convidar aqui o pastor Irineu, pastor presidente da nossa igreja em Piracicaba. O pastor Irineu estará orando e na sequência estará trazendo a palavra de Deus nesta primeira hora de estudos o pastor José Orisvaldo. Pastor José Orisvaldo, que é o presidente do Conselho de Ética da nossa Convenção Geral. E eu me esqueci o estado do pastor. Alagoas, estado das Alagoas. O pastor é o presidente daquela convenção, da nossa convenção naquele estado. Estaremos orando nesse instante e na sequência o pastor José Orisvaldo estará com a palavra. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por esse momento onde entramos na Tua presença para Te adorar, para suplicar, para interceder. E agora, Senhor, nós Te pedimos para que o Senhor prepare os corações de todos os telespectadores que estão, Senhor, diante deste instrumento de comunicação, para ouvir o Teu servo, pastor Orisvaldo, que vai falar a Tua palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez, abençoa todo o Teu povo com a Tua palavra. Pai, nós Te pedimos também pela vida do pastor José Wellington, pastor José Wellington Júnior e todos os seus familiares, e nossos familiares também, e aos familiares de todos os que estão nesse momento ouvindo. Pai, assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós vos saudamos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, os poucos que por graça de Deus estão aqui para nos ajudar em oração. Trazemos uma saudação da nossa coeleita ali em Alagoas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, que Deus nos deu a graça de servi-la, pastoreando-a com a ajuda de Deus. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui na igreja sede do Belém, aqui em São Paulo, para poder cooperar com os irmãos
trazendo uma palavra da parte de Deus, e também à noite está participando do aniversário do nosso patriarca, o reverendo pastor José Wellington Bezerra da Costa. É uma honra de Deus para nós estarmos aqui neste dia festivo, neste dia de alegria. Meus amados irmãos, sem delongas, com a ajuda de Deus, nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 35, versículo de número 22, onde há uma revelação de Deus para nós. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Que o Senhor se compadeça de nós, nos dando a graça de ministrar a sua santa palavra. Meus amados irmãos, nós somos cristãos, e muito além de cristãos, também evangélicos. E os evangélicos, eles creem, os evangélicos que não abrem mão da fé de seus pais, chegada até os apóstolos, creem que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, proveitosa, conforme está escrito na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Quem está inspirado não é, ou não são, os que estão inspirados não são os que falam na Bíblia. Quem está inspirado não são os que falam, porque na Bíblia até a jumenta de Balaão fala, o diabo fala, o homem fala, mas quem é inspirado é o registro, conforme o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, nosso grande mestre, que Deus recolheu para a sua glória. O registro, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, Deus mandou que o profeta escrevesse, ou o agiógrafo escrevesse, e ali foi a inspiração de Deus, a revelação de Deus. E a Bíblia diz que além de inspirada, ela é proveitosa. Todo texto bíblico foi inspiração divina que fosse escrito e serve de utilidade para a igreja de Deus, para as pessoas. E aqui, irmãos, nós temos uma coisa interessante sobre um caso que aconteceu com Rúben, o filho primogênito de Jacó. Meus amados irmãos, Rúben, ele era filho de Lia. Eu não vou ler, tem a referência, e também está lá na apostila, no livro que contém as palestras desta escola bíblica. Rúben, ele era filho de Lia, foi o primeiro filho de Jacó. Os irmãos sabem que Lia era aborrecida, Lia era a não amada, a amada era Rebeca, ou melhor, era Raquel, perdão. E a Bíblia diz que Deus, vendo que Lia era aborrecida, a Bíblia diz que Deus abriu a madre. E o primeiro filho de Lia foi Rúben. Meus irmãos, e o caso aconteceu com Bila. Bila era serva de Raquel, mãe de Dan e mãe de Naphtali. Bila era serva de Raquel. E meus amados irmãos, naquela época, Rúben tinha 20 e poucos anos. Pela cronologia bíblica, ele tinha 20 e poucos anos de idade quando aconteceu aquele trágico incidente. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele subiu à cama de seu pai. E a palavra do Senhor diz que ele teve um relacionamento com Bila, que era a serva de Raquel que acabamos de falar. Meus irmãos, apenas um versículo que o Espírito Santo inspirou para que Moisés escrevesse,
e deixasse para nós. E nós queremos, com a ajuda de Deus, tirar proveitos espirituais das lições que estão inseridas neste texto sagrado. Meus amados irmãos, a gente lê e passa por cima, muitas vezes, sem entender a profundidade dessa escritura. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Meus amados irmãos, para nós entendermos, precisamos meditar que o delito foi grave. Ter um relacionamento com uma das esposas do pai, naquela época patriarcal, e na época dos reis de Israel, e até na época do mundo greco-romano, quando Cristo, nosso Senhor, vem à terra, era um absurdo. Aconteceu um caso desse na igreja de Corinto. Os irmãos sabem, cerca de 1800 anos depois, aconteceu um caso desse na igreja de Corinto. Um indivíduo, membro da igreja, talvez obreiro, que teve um caso com a mulher de seu pai. Certamente não era sua mãe, era uma esposa extra ou madrasta. E esse indivíduo, que era membro da igreja de Corinto, teve um relacionamento com a mulher do pai. E o apóstolo São Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que isso não se usa nem entre os gentios, nem entre os pagãos. Não era admissível esse comportamento. Isso no período clássico greco-romano. Imagine na época dos patriarcas, 1800 anos antes. Era um absurdo, era uma coisa inominável, era uma coisa que nem se cogitar pensava. Meus amados irmãos, mas eu quero dizer a vocês que além da fornicação em si, por trás daquilo havia algo muito mais grave do que a fornicação em si. Meus amados irmãos, nós sabemos que desde tempos antigos, tempos imemoráveis, que, meus amados irmãos, havia um sinal por trás desse ato, né? Havia algum sinal por trás desse ato. É que, meus amados irmãos, quando um reino derribava outro, quando um líder derribava o outro, a primeira coisa que aquele líder do passado fazia era possuir as concubinas do líder anterior. Só era consumado o poderio, a autoridade de uma nova liderança quando a liderança nova possuía as concubinas daquele que foi destronado, daquele que perdeu a autoridade, perdeu o reino. Meus amados irmãos, nós vemos isso na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículos 6 a 11. Nós observamos, irmãos, que isso aconteceu com Isbosete. Isbosete era a pessoa que queria casar com a filha, ou melhor, a antiga concubina de Saul, né? Ele quis a concubina de Saul, e isso foi o Abner quis tomar a concubina de Saul, quis casar com ela, e isso foi tido como uma afronta. Por que foi tido como uma afronta? Porque naquele tempo, quem ficasse com a ex-mulher do rei ou do líder anterior estava legitimando a posse de um reinado. E, meus amados irmãos, Abner, ele teve um caso com uma concubina de Saul. E isso trouxe um desconforto ao ponto dele romper com Isbosete, que era filho de Saul. Porque Isbosete interpretou que ele estava usurpando o reino quando ele estava tendo um relacionamento com uma antiga concubina de seu pai. Isso chegou a um choque tão grande que Abner foge e vai dar apoio a Davi, porque houve um choque ali
porque foi interpretado que ele estava querendo usurpar o reino da decadente casa de Saul, que ficou pelejando por 7 anos contra a casa de Davi. Meus amados irmãos, nós vemos também que quando Davi assumiu o reino, ele também tomou posse das concubinas de Saul, seu antecessor. Nós vemos isso em 2 Samuel, no capítulo de número 12, quando Deus repreende Davi pela boca do profeta. Nós vemos do profeta Natã, no capítulo 12, versículo 8, Deus fala que Davi, quando tomou posse do reino, se legitimou como rei novo, ou novo rei. Ele tomou posse das concubinas do seu antigo senhor. Nós vemos isso em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8, quando Deus usa Natã: e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Observe: e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Quando Davi assume o reino, por uma questão de costume, por uma questão de uma tradição antiquíssima, ele vai ao harém do seu antigo senhor Saul e ele possui algumas das suas concubinas. Isso significava que ele estava legitimando o seu novo reinado. Saul tinha morrido, ele assumiu o reinado, mas socialmente era confirmado quando o novo rei se apossava das concubinas daquele rei que falecera ou daquele rei que foi destronado. Vocês estão lembrados também que Absalão, quando ele quis usurpar o reino de seu pai, ele se apossou das concubinas de seu pai. A palavra de Deus diz, irmãos, no capítulo 13, versículo 20 a 23, do segundo livro de Samuel, né? Observemos aqui, segundo Samuel, capítulo de número capítulo 13, 20 a 23. Diz a palavra do Senhor que aquele indivíduo, melhor dizendo, capítulo 15, segundo Samuel, aquele indivíduo, irmãos, ele toma posse das mulheres do seu senhor. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas os irmãos estão lembrados que Aitofel deu um conselho a Absalão, disse: olha, arme uma tenda no eirado, à vista de todo o povo de Israel, e tome posse, se aposse das concubinas de seu pai Davi, e todo Israel saberá que você rompeu com seu pai e que você tomou posse do reino. Arme uma tenda no eirado e leve as concubinas de seu pai, para que todo Israel as veja entrando naquela tenda e saiba que você as está possuindo. Então, irmãos, era um costume antigo que quando o novo rei assumia, ele se apossava da concubina do seu pai, ou das concubinas. Nós vemos isso também com Adonias, o filho de Agite, que era uma das esposas de Davi. Quando ele quer usurpar o reino, ele pede a Salomão que Salomão permita que ele case com Abisag, a sunamita. Ele diz: olha, eu quero casar com Abisag. E Salomão ficou muito nervoso, porque Salomão entendeu que ele estava querendo o reino, apossar-se da concubina do rei que havia falecido, ou do rei destronado, significava apossar-se não só da concubina, mas do rei. Então, observando isso, irmãos amados, nós tomamos ciência de que aquele ato do nosso querido Rúben não era apenas uma concupiscência de um jovem saindo da adolescência, não era apenas uma loucura de um jovem apaixonado por uma mulher talvez mais velha do que ele, não era apenas uma insanidade, uma volúpia, mas por trás de tudo isso estava um desejo de se apoderar do clã. Estava um desejo, como ele era o primogênito, de tirar o velho de cena e assumir o poder. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Rúben fez um ato gravíssimo. Além do ato imoral, um ato administrativo, político. Ele queria tomar conta da família. Meus amados irmãos, nós vemos isso. Por que ele fez isso?
Primeiro, possivelmente porque sua mãe, né, glória a Deus, era desprezada. Ele tinha raiva do pai, porque ele conhecia a história da mãe. Ele foi criado na tenda de sua mãe Lia, e ele sabia que o seu pai não gostava, desculpe, o seu pai não amava a sua mãe. Então ele guardava alguma mágoa do pai, ele guardava alguma ira do pai, porque a amada era Raquel. E a sua mãe certamente falava para ele desgostos, falava para ele as suas amarguras, e o Rúben nutria uma certa raiva do pai, Jacó. Meus amados irmãos, nós vemos aqui também que ele estava querendo independência, ele estava querendo assumir a liderança do clã, ele queria uma independência, e ele disse: eu fazendo isso, eu me torno o líder e coloco meu pai Jacó para trás. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que ele aproveitou-se também de uma época de fragilidade na vida de Jacó. Geralmente as pessoas que querem o poder, geralmente as pessoas que querem se apossar do clã, se apossar da tribo, se apossar do reino, essas pessoas, primeiro elas têm amargura no seu coração. Geralmente quem faz isso tem amargura, tem desgostos na sua alma. Porque nós vemos que Rúben, ele tinha por causa da sua mãe. A sua mãe o envenenava, a sua mãe falava dos seus desgostos para ele, porque ela era rejeitada, e isso foi inoculado no filho Rúben. Então ele não tinha uma estima muito alta pelo pai, ele não tinha um bem-querer pelo seu pai. E meus amados irmãos, nós vemos aqui que ele aproveita uma hora de fraqueza, de fragilidade emocional do seu pai. Porque naqueles dias, irmãos, no mesmo capítulo 35 do Gênesis, nós vemos, irmãos, que o nosso querido Jacó perdera a sua esposa. Jacó perdera a sua esposa Raquel. Nós vemos isso no capítulo 35, né, do Gênesis, quando Jacó volta de lá da terra de Labão, seu sogro. E quando ele chega perto de Efrata, de Belém, ele perde a sua esposa Raquel. Então ele estava arrasado, ele estava num estado crítico, ele estava num estado de tristeza, porque perdera a sua esposa. Mas também, irmãos, nós vemos que ele perdera a velha Débora. Nós vemos isso no capítulo 35 do Gênesis, que anexo à perca ou a perda de Raquel, ele perdeu a velha Débora. Pastor, quem era Débora? Quem era essa Débora idosa que foi perdida na família? Nós vemos isso aqui no capítulo 35, né, do Gênesis, versículo de número 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome se chamou Alombacute, ou seja, carvalho do pranto. A família tinha perdido uma matriarca. Débora, ela era a ama de Rebeca, mãe de Jacó. Quando Labão, ou melhor, quando a família deu Rebeca em casamento a Isaac, seu pai, ela levou uma ama naquele tempo, e essa ama se chamava Débora. E meus amados irmãos, essa mulher, ela viveu muitos anos naquela família, ela viveu muito tempo, ela criou Esaú e Jacó, e depois ela passa para os cuidados de Jacó, e ela vai cuidar da família de Jacó. Toda a família de Jacó nasce sob os cuidados de Débora, que tinha sido dada à sua mãe, e agora estava com ele, e agora ela criou a família de Jacó, e agora aquela mulher morre. Então, irmãos, duas perdas irreparáveis naqueles dias. Jacó tinha perdido a sua esposa, e tinha perdido, vamos dizer, uma avó, que criou a ele e que criou a toda a sua família. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Jacó estava fragilizado. E o terrível do Rúben, ele aproveita esse momento de fragilidade para dar o golpe. Ele aproveita esse momento de fragilidade para subir a cama de seu pai
e prostituir-se com a concubina do seu pai. Ele aproveita esse momento que Jacó está emocionalmente abalado com essas duas perdas, e ele diz: é a hora de eu dar o bote, é a hora de eu dar o golpe fatal. Eu vou subir a cama de meu pai e vou me aproveitar dessa fragilidade para assumir o clã, como era de costume naquela época. Meus amados irmãos, sempre as pessoas mal intencionadas, elas se aproveitam de momentos difíceis para darem os seus golpes. Por isso que quando nós vemos que Jacó vai para o Egito, a palavra do Senhor diz, no capítulo 47 do Gênesis, versículo 9, a palavra do Senhor diz que quando o faraó pergunta a Jacó: quantos são os anos da tua vida? Ele responde, que foram, salvo equívoco, 147 até ali, poucos, são 130 anos, poucos e maus. Foram anos poucos e maus. Por que Jacó disse que foram maus os seus anos? Por causa das lutas que passou, por causa das aflições que passou, por causa das tristezas e decepções que passou. Ele responde a Faraó: os meus anos foram poucos e foram maus. E agora ele estava nos dias maus, perder a esposa amada, perder a avó de criação. E agora, meus irmãos, vem o Rúben e dá esse golpe, e faz essa coisa horrenda, essa coisa feia. Geralmente os golpistas, eles aproveitam momentos de fragilidade, eles aproveitam momentos de crise, eles aproveitam momentos de fraqueza para dar o seu golpe. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes quando o pastor está doente no hospital, ou às vezes quando a igreja está passando por uma crise financeira, ou às vezes quando o pastor está em uma viagem, é sempre um momento de fraqueza, de fragilidade. É o momento que os Rubens da vida, eles aproveitam para dar o seu golpe. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que foi um erro gravíssimo de Rúben, O Rúben cometeu um delito tremendo, porque lá no livro do Gênesis, capítulo 49, diz que Rúben, ele era impetuoso como a água. Glória a Deus. Gênesis 49 e o versículo 4, falando a respeito de Rúben, quando Jacó vai abençoar as tribos, Jacó diz: Rúben, tu és impetuoso como a água. O que é uma pessoa impetuosa como a água? É aquela pessoa que age pelos impulsos, é aquela pessoa que não age pelo espírito, é aquela pessoa que não age pelo bom senso, é aquela pessoa que não age pela moderação. Ele é impetuoso como a água. Os irmãos sabem que a água, quando há uma enchente, ela vem e estraga tudo. Quando há uma enchente, lá nas nossas Alagoas, tem uma região que a cada 10 anos, misteriosamente, acontecem enchentes. E, meus amados irmãos, a gente quando vai lá nas cidades ver o que a enchente fez, é uma tragédia. Para os irmãos terem ideia, as águas arrancam trilhos, e as águas, nós vimos lá, as águas torceram trilhos de linha férrea. Uma coisa que eu fiquei incrível, eu só acreditei porque vi com alguns irmãos que fomos lá numa cidade chamada Branquinha. O ferro da linha foi arrancado e torcido, porque a água impetuosa, ela causa estragos. Por isso que quando Jacó vai abençoar as tribos, ele olha para Rúben e ele diz: Rúben, tu és impetuoso como a água. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que o servo de Deus, ele não age pelo ímpeto, ele não age pelas emoções, ele não age pela sua natureza carnal, ele não se deixa levar, porque se ele fosse deixar levar pela sua natureza carnal, pela sua natureza impetuosa, ele vai terminar causando estragos, ele vai terminar causando danos, e muitas vezes danos irreparáveis, que não tem mais como consertar. Então nós não devemos ser impetuosos. Jacó disse: Rúben, tu és impetuoso como a água. Louvado seja Deus para sempre. Essa é a versão mais correta. Parece que a outra versão que diz
diferente, mas essa é a versão mais correta, impetuoso, que age no ímpeto, que age na emoção, que não pensa, que não analisa, que não ora, que não se deixa dominar pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que um dos aspectos do fruto do Espírito é a temperança. O verdadeiro obreiro, ele é temperante. O verdadeiro obreiro, ele não age pelo impulso, mas ele age na moderação que o Espírito Santo lhe dá. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Rúben foi impetuoso, não pensou, não se deixou dominar pelo Espírito de Deus, não deixou dominar sua mente pela espiritualidade, mas foi pela carne, foi pelo pensamento humano e causou esse tão grande dano de ter subido à cama do seu pai, que é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Meus amados irmãos, mas nós vamos observar agora, irmãos, algumas observações. Ele deu um golpe e eu não sei se ele pensou que o seu pai Jacó não saberia. Mas nós vemos aqui no texto que lemos, no capítulo 35 do Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, diz assim no versículo 22, que foi o texto básico: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Glória a Deus. Eu achei interessante que o Espírito Santo, ele colocou essa pequena frase: e Israel o soube. Irmãos amados, não adianta tentar esconder as coisas de Israel, tentar esconder as coisas do velho patriarca Jacó, porque a palavra de Deus diz, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 20, conforme os rabiscos que nós fizemos aqui para trazer para os irmãos, Eclesiastes 10 e 20 diz assim: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior de tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto. A Bíblia diz: e Israel o soube. Meus amados irmãos, Deus, ele faz com que o líder saiba, ele faz com que o líder tome conhecimento, ou por revelação divina, ou por circunstâncias, mas a palavra de Deus diz: e Israel o soube. Glória a Deus para sempre. Agora, interessante, irmãos, é que fica uma coisa no ar. A Bíblia diz assim: Israel soube, e eram 12 os filhos de Israel. A Bíblia diz que houve silêncio. Israel não falou nada, Jacó não falou nada. Jacó soube do que aconteceu, mas a Bíblia diz que Jacó ficou em silêncio. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que o Espírito Santo está nos ensinando? Que os líderes, eles não podem ser impetuosos como Rúben. Se Jacó fosse impetuoso como a água, se Jacó fosse um homem dominado pelas emoções, se Jacó fosse um homem dominado pela ira, o que era que teria acontecido, meus irmãos? Ele teria agido imediatamente, ele teria tomado uma providência imediatamente, ele teria feito um estrago naquele momento. Mas as Escrituras dizem: Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. O que quer dizer isso, irmãos amados? Quer dizer que Jacó viu e fez de conta que não viu, ouviu e fez de conta que não ouviu. Isso fala de um líder comedido, isso fala de um líder temperante, isso fala de um líder equilibrado. Se tudo que você ouvir, se tudo que você souber, se tudo que você tomar conhecimento, você for agir impetuosamente na mesma hora, você vai causar danos ao trabalho. Você tem que esperar a obra de Deus. É isso que nós aprendemos aqui, que o líder, ele tem que aguardar o tempo de Deus para agir no tempo certo. A Bíblia diz: Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Parece que a história termina aí. Parece que o ato translocado de Rúben não deu em nada. Parece que ficou por isso mesmo. Mas não, irmãos, não ficou por isso mesmo. Todo ato translocado tem as suas consequências. Todo ato translocado tem a sua punição.
Ele queria, não foi apenas, como explicamos, não foi apenas um ato de concupiscência, mas por trás daquele ato de volúpia e de concupiscência havia o interesse de reinar. Havia o interesse de destronar o velho Jacó, porque ele era o primogênito, e ele tinha ira de Jacó, porque sua mãe o envenenava. Ele queria mais do que tomar posse da concubina, ele queria tomar posse da liderança do clã. E Jacó fez de conta que não sabia. Jacó soube, mas calou-se. Jacó soube, mas manteve a postura. Jacó soube, mas manteve a calma. O Espírito Santo está nos ensinando que nós devemos manter a calma. Se você que pastoreia, você que lidera, você que é um Jacó, que é o responsável pelo clã que Deus lhe confiou, pela família que Deus lhe confiou, você não pode ser precipitado, você não pode ser violento, você não pode ser impetuoso como as águas, como diz aqui o texto sagrado. A Bíblia diz: e Jacó e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó, e cala-se. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que passaram-se os anos, passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, passaram-se 30 anos, passaram-se 40 anos, passaram-se 43 anos. Eu fui procurar na cronologia bíblica e descobri que entre o ocorrido de Rúben com a cobrança divina demorou-se 43 anos. Louvado seja Deus. Isso aqui é uma paciência. Mas pastor, por que demorou tanto para Jacó cobrar? Por que demorou tanto para Jacó tomar as devidas providências? Porque o líder equilibrado, ele espera o tempo de Deus. Ele não se precipita, ele não é impetuoso como foi o Rúben. 43 anos depois, já no Egito, Jacó no leito de morte, Jacó no leito de partir para a eternidade, ele, pelo Espírito de Deus, ele reúne a família e ele chama um por um dos seus filhos e profetiza na vida deles, e profetiza o que vai acontecer com cada um dos seus filhos e com cada um da sua descendência. Isso está no Gênesis 49, conforme nós lemos há pouco tempo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 49 e o versículo de número 1. Observe: depois disso, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, o primeiro da lista. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. 43 anos depois, Jacó chama o transgressor. 43 anos depois, Jacó no leito de morte chama o transgressor e disse: meu filho, você era o mais excelente, você tinha tudo para ser feliz, você tinha tudo para ser o legítimo herdeiro da liderança, mas ele diz: você não será o mais excelente, porque você subiu à cama do seu pai. 43 anos depois, irmãos, vem a cobrança. Vem a cobrança divina, vem a cobrança do líder, do patriarca Jacó. E ali Jacó diz: você era para ser o mais excelente. Mas ele diz: mas não serás o mais excelente. Ele perdeu a dignidade, ele perdeu o poder, ele perdeu a autoridade do clã, ele perdeu a proeminência entre os seus irmãos, ele perdeu a dupla porção de herança e ele perdeu a sucessão no governo. Glória a Deus. Vocês sabem, irmãos, para quem foi que passou a liderança? Para quem foi que passou a sucessão patriarcal? Passou para Judá, que era o quarto filho. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem disso.
Eu creio que se aquele indivíduo, Rubem, não tivesse cometido esse desatino, nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter vindo da tribo de quem? De Rubem. Mas aí ele perde a excelência, ele perde a beleza, ele perde a altura, ele perde a posição, e agora a descendência espiritual, a descendência da bênção passa para Judá. Porque quando Deus vai abençoar Judá pela boca de Jacó, diz que de Judá iria sair o legislador, de Judá iria sair Siló. Siló significa o enviado. O enviado de Deus não viria mais da tribo de Rubem, mas viria da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, porque Rubem perdeu a sua vez, porque Rubem perdeu a sua excelência, porque Rubem perdeu a sua dignidade, porque Rubem perdeu a sua espiritualidade. Ele agora, Deus vai e transfere os bens espirituais para a tribo de Judá. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, a tragédia foi grande na vida de Rubem. Eu quero que vocês observem na Bíblia: da tribo de Rubem não sai nenhum rei, da tribo de Rubem não sai nenhum juiz, da tribo de Rubem não sai nenhum profeta. Pode ler as escrituras, pode vasculhar as escrituras, e você vai ver que da tribo de Rubem não saiu nenhum rei, não saiu nenhum profeta, não saiu nenhum juiz. Perdeu a excelência. Porque aqueles que tentam usurpar, aqueles que tentam subir a cama do seu pai, eles perdem a excelência, eles perdem a bênção, eles perdem a graça, eles perdem o favor divino. Louvado seja Deus. A Bíblia fala de dois descendentes dele, dois tristes descendentes de Rubem. Quem foram, pastor Oswaldo? Eles estão no livro dos Números. Lá no livro dos Números, no capítulo 16, duas figuras desilustres são descendentes de Rubem. Duas figuras vergonhosas são descendentes de Rubem. Quem foram? Eles estão no capítulo 16 do livro de Números, versículo 1, naquela revolta de Coré, Datã e Abirão. Diz aqui: e Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Rubem. Dois tristes descendentes, dois perdidos descendentes. Quem, pastor Oswaldo? Datã e Abirão. Glória a Deus nas alturas dos céus. Dois filhos imprestáveis, dois filhos que deram trabalho no futuro a Moisés e Arão. Datã e Abirão eram descendentes da tribo de Rubem, eram descendentes de Rubem. Ele não teve filhos ilustres, ele teve filhos, vamos usar essa expressão, desilustres, descendentes desilustres. Descendentes sem peso, descendentes problemáticos. Não deu nenhum juiz, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei. Ele deu dois descendentes vergonhosos que causaram problemas e foram engolidos vivos. Abirão e Datã são descendentes de Rubem. Meus amados irmãos, ele não foi renegado, ele não foi deserdado, mas tão somente rebaixado, perdeu o privilégio. Irmão, quem sobe na cama do pai perde os privilégios. Quem sobe na cama do pai perde a honra. Quem quer subir na cama do pai, quem quer se apossar, como diz lá no livro de Provérbios, toma posse da herança antes do tempo. A Bíblia diz que no fim não será bendito, no fim não será abençoado. Foi o que aconteceu com o nosso querido irmão Rubem. Meus amados irmãos, ele perdeu também a influência, ele perdeu o poder de doutrinar, ele perdeu o poder de repreender, ele perdeu o poder de ministrar a palavra para os outros. O usurpador, irmão, ele não tem autoridade. O usurpador, ele não tem condições de doutrinar ninguém, ele não tem condições de ensinar ninguém, ele perde a autoridade.
Vocês estão lembrados disso? Foi em Gênesis, no capítulo 44, glória a Deus, quando Rúben vai repreender os seus irmãos, quando Rúben vai repreender os seus irmãos por tentarem prejudicar o seu irmão José, ele vai dizer: meus irmãos, não façam isso com José. Ele vai dizer: meus irmãos, não matem José. Ele vai dizer: meus irmãos, não prejudiquem José. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia diz: seus irmãos não lhe deram ouvidos. Aleluia. Seus irmãos não lhe deram ouvidos. Meus queridos irmãos, quem usurpa a cama do pai, quem toma a cama do pai, os seus irmãos não lhe darão ouvidos quando ele quiser doutrinar. Ele vai perder a legitimidade para doutrinar. Ele vai perder a legitimidade para ensinar a palavra de Deus. Ele vai perder a legitimidade para exortar. Você vê que quando Rúben, ele vai exortar seus irmãos, a Bíblia diz: mas seus irmãos não lhe deram ouvidos. Se você quiser ter autoridade espiritual, se você quiser ter autoridade para ministrar, se você quiser ter autoridade para doutrinar, você nunca deve subir à cama do seu pai. Você nunca deve querer usurpar o que não lhe pertence, porque um dia, quando você for doutrinar, a Bíblia diz que os seus irmãos não lhe darão ouvidos. Eles não lhe darão ouvidos. Eu já vi pessoas que subiram à cama do pai, já vi pessoas que quiseram, que usurparam o poder. Essas pessoas depois elas vão doutrinar seus liderados e elas não são ouvidas. Elas não são atendidas. Por quê? Porque elas perderam a autoridade. Elas perderam o poder de ensinar. Eles perderam a potestas docente. Não tem mais autoridade para ensinar. Como Rúben, quando foi falar com seus irmãos, quando foi doutrinar seus irmãos, a Bíblia diz: seus irmãos não lhe deram ouvidos. Então, se você quer autoridade para ensinar, faça como a Bíblia manda. Não seja impetuoso como a água, não seja irresponsável, não seja violento, não ande pelos seus pensamentos, não ande pelos seus sentimentos, não ande pelos impulsos, e você vai ter autoridade para ensinar. Você vai ter autoridade e você vai ser ouvido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que ele perdeu a bênção espiritual, e ele perdeu a autoridade, e ele perdeu o poder, e ele perdeu a honra, e ele perdeu a excelência. Louvado seja Deus. A bênção foi transferida para Judá, a bênção foi transferida para Efraim, para Manassés, que assumiram o lugar da tribo de José. E, meus amados irmãos, fica Rúben agora sem honra e sem dignidade. Então, é o que eu quero deixar aqui para os irmãos nesta manhã, é o que eu quero deixar aqui para os que estão ouvindo essa mensagem nesta manhã, que o Espírito Santo mandou que Moisés escrevesse sob a égide do Espírito, sobre a inspiração do Espírito, este pequeno versículo: que Rúben subiu à cama de seu pai, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Deus está falando nesta manhã com alguém. Se você subir à cama do seu pai, se você quiser usurpar o poder do seu pai espiritual, do seu líder, você vai perder muita coisa, inclusive a autoridade para ensinar. Você vai perder a autoridade para exortar. Você vai perder a autoridade para ser um líder com uma autoridade legítima. Pela graça de Deus, o Rúben só não perdeu a salvação, ainda foi feliz. Glória a Deus. Ele só não perdeu a salvação. Por quê? Porque lá em Ezequiel 48 e versículo 7, ele aparece no reino milenial. Lá em Apocalipse capítulo 48, versículo 7, a sua tribo, ela aparece no reino milenial. Nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 47, versículo 8. Louvado seja Deus. Ou melhor, capítulo 48, versículo 7, do livro de Ezequiel. E junto ao termo de Rúben, desde o lado oriental
até o lado ocidental. Judá, uma porção. Diz que Rúben, a tribo de Rúben, ela vai estar no reino milenial. E certamente ele vai estar também. Escapou a alma. É como aquele camarada lá da carta de São Paulo aos Coríntios, quando diz que o tal será salvo como que pelo fogo. Perde muita coisa, destrói tudo, mas pelo menos a alma foi salva. Eu acho que ele se arrependeu, eu creio que ele entendeu o erro que cometeu, eu creio que ele deve ter pedido perdão, eu creio que ele deve ter se humilhado, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Perdeu a excelência, perdeu o poder de doutrinar, perdeu as bênçãos, mas lá no reino milenial, a sua tribo aparece. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. E também, irmãos amados, no reino eterno de Deus ele aparece, a tribo dele, e consequentemente ele aparece também no reino de Deus, do céu. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 5, está escrito uma revelação sobre esse homem e essa tribo. 7:5 de Apocalipse. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Rúben 12.000 selados. Glória a Deus. Lá no final dos tempos, irmãos, a sua tribo também será salva. E eu creio que ele também foi salvo, mas perdeu a excelência, perdeu a descendência espiritual, perdeu a bênção dos seus descendentes, perdeu a honra, perdeu tudo. E nesta manhã Deus fala conosco. Nesta manhã, pela sua palavra, Deus nos revela que se quisermos a bênção, se quisermos a felicidade, se quisermos a excelência, se quisermos o poder de ensinar, se quisermos descendentes abençoados, nunca subamos à cama de nosso Pai espiritual. Nunca sejamos impetuosos como a água. Nunca sigamos os impulsos da carne. Nunca sigamos os impulsos da natureza humana decaída. Mas sigamos o Espírito de Deus. Sigamos a orientação do Espírito. Sigamos a orientação da sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa palavra que eu deixo com os irmãos, essa simples reflexão. Mas se cada um aplicar no coração, se cada um pensar, Deus, nunca permita eu subir à cama de meu Pai. Nunca permita que eu queira usurpar o que não me é de direito, mas que eu fique no meu lugar, que eu fique na minha posição, e quando for lá na frente, a bênção vai ser dada a mim, vai ser dada a meus descendentes. Eu não vou perder a excelência e nem vou poder perder o poder de ensinar, a autoridade para ensinar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe os irmãos, que o Senhor abençoe esta escola bíblica, que o Senhor abençoe o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que nunca nenhum de nós nos atrevamos a subir na cama do nosso Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe e que os irmãos continuem orando por nós. Amém.